Senhor Deus, Pai Celestial, nós oramos agradecidos, porque nós estamos diante de mais um dia, um início, um começo de semana. Senhor Jesus, que todos os dias pela frente possam todos serem dedicados com toda a atenção ao Senhor. Amém. Que cada irmão, cada irmã possa, ó Deus, sentir na alma o desejo de estar cheio do Teu Espírito. Porque o que nos colocará no rapto é o Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos forças para vencer a nós mesmos. Nós somos em todas as coisas, Pai, mais do que engodados às vezes, mas em todas elas somos mais do que vencedores. O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra, Pai, de irmos além dos nossos limites. Abençoa-nos nesta manhã, fala conosco e dá-nos, ó Deus, mais uma porção do céu. Nós oramos te pedindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Hoje eu estou contente. Acho que hoje tem um pouquinho mais, né, de gente. O povo está começando a acordar mais cedo, né? Nós estamos hoje, no domingo, antecipado, né? Domingo, quando nós vamos estar antecipando a comunhão. Hoje à noite. Nós teremos a comunhão logo mais. Nós que iríamos tê-la, se não me falha a memória, no dia 2. Porque 3 é segunda, então é domingo, não é dia 2. E não sendo possível, porque vou estar viajando depois de amanhã, terça-feira, então só volto no dia 11 de abril. E então nós vamos ter uma defasagem, uma furada, né, na data. No dia 2 não vai ser possível, no dia 11 já está meio tarde. Nós antecipamos esta e a próxima será em maio. Nós só vamos ter outra comunhão aqui em maio. Então, os irmãos estejam aqui hoje à noite para nós juntos participarmos, né, dessa memória, deste culto de memória, de lembrança do sacrifício. É esse sacrifício que não nos deixa ser consumidos. É verdade. Nenhum de nós estaríamos aqui se não houvesse aquele sangue ali. Aquele sangue está ali permanentemente, não é? Mas ele está prestes a ser tirado dali. O que é que falta para que isso aconteça? Falta que Romanos 11, 25 se cumpra. Qual é o cumprimento de Romanos 11, 25? É a entrada do último número para o corpo. Quando o último membro eleito
predestinado para estar no corpo, entrar nele, então não há mais necessidade, não é? Do sangue, do propiciatório, do sacerdócio estabelecido. Porque Jesus, vocês têm que saber que ele morreu, foi à sepultura, ficou ali menos de 72 horas, ele ficou ali num período de 3 dias, mas no amanhecer do 3º dia, ele levantou. Por quê? Porque ele não podia ir até a tarde do 1º dia. Ele sofreria corrupção. Então, na manhã do 3º dia, ele saiu. Aquele mesmo corpo que foi posto ali, saiu outra vez. E do jeito que ele saiu, se apresentou por um espaço de 40 dias aos seus discípulos, esteve com eles, comeu com eles, andou com eles, deu-lhes instruções, e quando então completou os 40 dias de sua ressurreição, ele foi assunto, ou seja, levado, levantado, naquele mesmo corpo, e naquele corpo ele está ali, com aquele ofício de Efésios 4, certo? Ele, Apocalipse, ou melhor, Hebreus 4, né? Também. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém. Ele conquistou então esse sacerdócio, e ele então foi, assentou-se à destra da majestade nas alturas, foi onde Estevão o viu. Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra da majestade, né? Nas alturas. Por que que ele está à destra, que quer dizer a mão direita de poder? Por que que ele está à destra? Ele não é hoje, né? Ele não é hoje o poder divino, da divindade. Ele é hoje o sacerdote sofredor. Ele continua sofrendo até hoje. Guarde isso. Por que que ele continua sofrendo? Porque ele ouve todas as acusações que o inimigo tem contra você, todo dia. Mas, e o inimigo diz, não foi dito que o dia que eles fizessem aquilo lá, eles morreriam? Ele vai, mostra o sangue, eles já morreram. Eles já morreram. Aí Paulo, o profeta da primeira era, que as eras, que é o parêntese aberto entre a primeira e última metade da 70ª semana,
Deus abriu um parêntese e colocou Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando o último membro do corpo, nessa última era da igreja, entrar para o corpo, Romanos 11, 25, se cumpre. E então, o que Deus faz? O que o sacerdote faz? Fecha o parêntese, sai do propiciatório, limpa o sangue e aí pronto, não tem mais. E ele volta a tratar com os judeus que estão até hoje sob o sangue de touros e bodes. Ou não? Eles estão ali sob este sacrifício, o sacrifício do Monte Sinai. Nós não estamos sob o sacrifício do Monte Sinai. Nós estamos sob o sacrifício do Monte Calvário. Viu? É aí que nós estamos. E esse sacrifício do Monte Calvário não precisa, como lá no Monte Sinai, repetição, porque lá cada ano o pecador vinha com uma ovelha, com um cordeiro, chegava ali no sacerdócio da terra, apresentava o cordeiro, fazendo confissão do que ele tinha feito naquele ano. E aí o sacerdote sacrificava o cordeiro, o sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro que era oferecido por aquele pecador e entrava no Santo dos Santos e o oferecia. Mas todo ano tinha que ser feito de novo. Por quê? Porque o sacrifício era animal, não era redentor parente, não é, um semelhante. E foi o que Deus fez. Deus, sendo Espírito, se fez semelhante a cada um de nós, para poder Ele mesmo pagar o preço, através daquele corpo que está lá no propiciatório. Esse é um único sacrifício. Vamos aqui, Hebreus 9, né? Hebreus 10. 10. Falando sobre o único sacrifício. Começa antes um pouquinho, né? É 9 ou 10? 10, 14, Prestem atenção, irmãos. Nós estamos falando de Bíblia. A carta aos Hebreus foi Paulo fazendo memória, né? Aos Hebreus que não era mais aquele sacrifício que eles estavam praticando, mas era um novo e vivo, não, um novo concerto, um novo pacto, não sob o sangue de touros e bodes, mas sob o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, né?
Eu vou ler a partir do 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Isso é o que Jesus está esperando. Viu? Preste atenção. Porque com uma só oblação, quando você lê a oblação aí, oblação significa oferta. Certo? Significa oferta. Porque com uma só oblação ou oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você não é santificado porque você é um santo, não sofre tentações. Preste atenção. O homem nunca vai deixar de ser tentado. Idade, defeito nos sentidos, perde a visão, perde a audição, perde tudo. Mas o campo de batalha está estabelecido. Aonde é o campo de batalha do inimigo? É na nossa mente. Deus trabalha embaixo, no coração, mas o inimigo trabalha na mente. Preste atenção. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não há mais oferta. Não tem que fazer um sacrifício hoje, outro amanhã, e aqui, se não me engano, é 12, só um minutinho. Hã? Nove? Pois é. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui está falando do primeiro sacrifício, o primeiro pacto, que é o do Monte Sinai, que nós já falamos, certo? E estabelecer o segundo pacto, que é o do Monte Calvário. Era sangue de touros e bodes, agora é o sangue do cordeiro semelhante. Aquele para o qual João apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sob este novo pacto que estamos. E ele é sem pecado. Por que ele tinha que ser aquele sacrifício? Por quê? Porque Deus não olha para mim, para você. Preste atenção, não olha no sentido de juízo, certo? Ele olha para aquele cordeiro. Ele olha para ele. E ele, do jeito que vê aquele cordeiro, está me vendo. Por quê? Porque eu estou nele.
Eu morri com Ele. Eu ressuscitei com Ele. Amém. E fui assunto com Ele. Amém. E isso tem que alegrar a alma da gente. É isso que alegra a nossa alma. Quando você ouve Paulo dizendo assim, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que ele estava falando do homem de fora? Não, ele não estava falando do homem de Romanos 7. O homem de Romanos 7 continuava miserável. O homem de Romanos 7 continuava miserável. Ele disse, miserável homem que sou. Ah, meu irmão, mas quando ele saltou para Romanos 8, amém, aí sim, ele falou daquele homem que agora não vivia mais ele, mas Cristo. Aí, Colossenses, quando ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, ele disse, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão da terra. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado ali. E na sequência ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Amém. Então, nós subimos com Ele. Estamos no segundo pacto com Ele. Oh, irmãos, por isso é que tem chance para qualquer um. Tem chance para qualquer um. Todos estão diante da mesma chance. Você se perde, se você quiser. Por quê? Porque a salvação foi conquistada e está disponibilizada a quem? Aos que puderem crer, abraçar, receber, de alma, de coração. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Acabou. O que é que nós precisamos mais? Nada. Só crer. Amém. Aceitar e se submeter à condição do Espírito, né? Agora, ainda não é isso aqui não que eu quero ler. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, no primeiro pacto, que nunca podem tirar os pecados, só cobriam, mas agora tira, acaba, aniquila. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está, afirmativo presente, assentado para sempre à destra de Deus. Agora preste atenção, esse para sempre não é eternamente. É enquanto durar a necessidade dele estar ali. Verdade. Quando não houver mais necessidade, o para sempre termina, porque para sempre é eterno segundo o tempo. O tempo determinado, especificamente para o fato.
é o próximo. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Eu já li ele antes do versículo 14, né? Que eu li. Certo? Capítulo 9, 13. Está falando 9, 13. Capítulo 9, 13. Porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aí agora, veja bem, essa consciência, uma vez sujeita a isso, ela não vai deixar de sofrer tentação. Ela não vai deixar de sofrer tentação, mas ela vai fazer como ele fez. Certo? Vai resistir e vai entrar na bem-aventurança daquele que sofre a tentação. Então, não é aquele que é tentado, é aquele que sofre. Sofrer a tentação é não cair, é não ceder, é não se render. Estão entendendo? Então, isso aqui é um preâmbulo da reunião. Tem nada a ver com a mensagem que nós estamos estudando. Tem escritura que o irmão Marcelo deu, que eu complementei, que é 7 a partir do 22, que o irmão Marcelo, que é completo o senhor estava pensando. O irmão Marcelo fez. E essa fecha o assunto. Quem deu a escritura? O Marcelo. Cadê ele? Está lá. 7. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Agora, o nosso morreu pela oferta, certo? Ele morreu como oferta única. Por quê? Porque ele estava oferecendo o seu próprio sangue. Então, ele vindo, ele podia pegar aquele sangue e apresentar. Cada vez que você falhar, cada vez que você errar, ele vai apresentar o mesmo sacrifício, porque é único. Guarde isso. Isso é tão bom a gente dar uma... Cadê? A partir do agora. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Perpétuo se refere à mesma expressão de lá. Certo? Esse perpétuo é eterno segundo o tempo. É enquanto durar o tempo. Agora, no caso, é enquanto durar o tempo de intercessão. O que vai tirá-lo de lá? O último eleito de Romanos 11, 25. Esse eleito entrou para o corpo, se submeteu ao sacrifício. Quando o sacrifício for lavado do propiciatório, esse que entrou para debaixo do sangue sai com o sangue, porque o sangue será tirado
do propiciatório. E você sai com ele. Amém? Aí é onde estamos. É aí onde nós estamos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque ele morreu, ressuscitou e agora ele vive intercedendo enquanto, né, perpetuamente. Porque nos convinha tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Uma vez, né? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Agora, ainda quero ler mais aqui, só um minutinho. Só um minuto, se não me engano é 12 que eu quero ler. Essa Bíblia aqui não está marcada, né? Uau. Gente, é aquela escritora, irmão Cássio, você vai, que fala sobre que Cristo tendo oferecido, né, um só sacrifício, aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. É aqui em Hebreus. É o 9 mesmo? Está aqui. Está aqui, ó. Isso aqui também foi uma escritora que eu dei para um espírita. E ele falou, não, mas eu não creio desse jeito. Eu falei, então pronto, acabou a nossa conversa. Eu não converso com incrédulo. Você não pode me chamar de incrédulo, por isso que eu não gosto de incrédulo. Eu é incrédulo. Eu não sou incrédulo. Eu falei, uai. Você acabou de confessar que não crê assim, ué. Não, é incrédulo. Quanto a isso aqui, ué. Né? É isso aqui, ó. De outra maneira, estou lendo 26. Vamos ler aqui a partir do 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ele não foi ali numa coisa figurativa. Mas, presta atenção, isso aqui é coisa tremenda, né? Amém.
Cadê? Onde eu parei? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, ou mas não muda muito, né? É a mesma coisa. Então, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, é aniquilação. Por isso é que Paulo pôde escrever Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne. A carne vai fervilhar 24 horas por dia. E não venha com história. É macho e fêmea. É homem e mulher. Todos são do mesmo jeito. Estão entendendo? Agora, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito Santo que está em você. Ele é o seu governador. Ele é o seu diretor. É Ele que te dirige, te governa, te orienta. Toda vez que há a concupiscência, diz: olha ali. Ele lá embaixo diz: vire o rosto e siga sendo um filho de Deus. E ele está falando constantemente. Aí, se você ceder, voluntariamente você está pecando. Por quê? Porque ele já falou com você. Ouça a sua voz, e a sua voz é silenciosa. Amém? Viu? Vamos em frente aqui, terminando. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não de todos. É como o sangue foi derramado por muitos, não por todos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Preste atenção. O que foi a morte de Jesus lá na cruz? Hein? O que foi? O que o matou lá? Foi o meu pecado, o seu, que o matou. O pecado que caiu sobre ele foi tanto que Deus o abandonou, saiu dele, saiu dali. Ele ficou só. Estão entendendo? Ele ficou só. E ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele tinha assumido aquele ônus. Amém? Eu estava ali, você estava ali, nós estávamos ali. Bom, estão conosco
Caxias, Floriano, Nazária, São Domingos, São Gonçalo. Eu creio que possivelmente o irmão pastor Francisco também está para lá, para Piripiri, devem estar conectados, né? Irmão Chagas está aqui, irmã Elisângela Veloso também está aqui, lá em Água Branca, irmão Pichico, irmã Paula e a Leodiane, né, lá na Lagoa da Chapada. Pai, não é piquezeiro mais não. Deus abençoe, irmão Pichico, um abraço. Maria José, lá em Tibom. Irmão Ricardo Almeida, aqui em Teresina, Terezinha e família no Monte Verde, Gregória e Crisólita e família lá em Nazária, Josiane e Joanice, lá em Vinhedo, São Paulo, irmão Everardo, Antônio Francisco Cardoso, irmã Amância, lá em Cabeceiras, Josué e família em Nazária, Francisco Rosa, Cidade Jardim, 56 conexões, 39 não identificadas, 250 a 350 pessoas. A irmã, o irmão João não está aqui, mas está ali. Meus parentes aí que estão assistindo também. Irmão Cândido. Irmão Edmilson, Meu primo, né? primo do irmão Cândido, irmão Weldila. Filho do Edinaldo. Hã? Filho do Edinaldo. Filho do pastor Edinaldo, Deus abençoe. Né? E aqui Silvino, né? Deus abençoe ao Silvino também, Minha prima. Aureci Minha prima também. e Neuzaré também. Família do irmão Cândido que estão lá no Tocantins, né? Araguaína? Araguaína, Cristalândia, terra dos cristais. É uma cidade que tem lá, cujo entroncamento deixado da Belém Brasília é Rosalândia, né? Lá em Rosalândia a gente sai da BR-153 e vira, eu acho que é uns 40, 50 quilômetros, pertinho, fora da BR, né? É uma cidade que foi fundada lá sob os auspícios de um garimpo de cristais, né? E se tornou então lá uma cidade, região muito boa, próxima à Lagoa da Confusão, aquele mundo afora ali, né? Região turística no Tocantins. Deus abençoe a vocês, a gente sente-se honrado com a presença, né, dessas pessoas, elas trazem um clima bom para a gente. Deus lhes recompense por isso. Agora, irmãos, nós vamos nos colocar de pé, vamos fazer a leitura para nós darmos sequência. Nós hoje vamos ter à noite a comunhão. Eu creio que não vai ser preciso de novidade, nós podemos repetir isso aqui, né? Por quê? Porque isso aqui está falando de sacerdócio. O nosso sacerdócio, que é o sacerdócio perpétuo, para sempre, né? Perpétuo é eterno segundo o tempo. Para sempre é perpétuo ou eterno segundo o tempo. Quando terminar o tempo, o perpétuo, o eterno segundo o tempo, ou o para sempre, terminam. Houve um tempo entre o anúncio, né, do nascimento daquela criança, que, segundo as Escrituras, teve como gerador
O Espírito Santo, o Pai de Jesus, é o Espírito Santo. Não é uma primeira pessoa de uma divindade. A Bíblia é enfática, é clara. Ou nós cremos na Bíblia, ou nós vamos crer na teologia, na interpretação do Concílio de Nicéia, porque isso nasceu lá. Tem nada a ver com os primeiros pais. Nicéia já foi há 325 anos depois dos pais. Foi quando, então, o Evangelho estava em declínio. A era de Éfeso terminou por volta do ano 170. Foi quando, então, Roma já estava introduzindo suas doutrinas no cristianismo. E assim, então, o espírito do cavalo branco estava ali começando de bonitinho, né? Liberdade cristã, liberdade para adoração, liberdade para culto. Esse era o cavalo branco, certo? Que era são os animais do inimigo. Do branco ele saltou para o vermelho, do vermelho para o preto e do preto para o amarelo, que é morte. O mesmo cavaleiro, em 4 animais. Por que ele tinha que usar 4 animais? O que ele é? Um imitador. Nosso Deus também é representado em 4 animais. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro evangelho apresenta ele como o leão da tribo de Judá. Marcos o apresenta como o boi, o animal do sacrifício. Lucas o apresenta como o filho do homem, que é Cristo num profeta. Ali não era Cristo num profeta, era Cristo o profeta, porque o corpo também veio, né, através do ofício da palavra falada de Deus. Foi a sombra que o Espírito Santo fez sobre a Virgem. Então, Mateus 1, a partir do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada quer dizer casada. Ela estava casada pela palavra com José, que era costume entre eles. Ele só não a havia recebido ainda como tal. E quando ele estava naquele processo de recebê-la, ela apareceu grávida. Então, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, estou citando Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra em São Mateus 1, a partir do 18, e você vai encontrar isso aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, ou tomada por esposa, casada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido ou engravidado do Espírito Santo. José, seu marido, como era justo, e não a querendo infamar ou tornar infame, tentou deixá-la secretamente. E ponderando ele isto. O que é ponderar? Hein?
Ponderar quer dizer analisar, avaliar, imaginar, pensar. O que será? O que aconteceu? Ela, eu sei que ela não é uma impura. Ela é limpa. Eu conheço o seu testemunho. E, ponderando ele isto, eis que apareceu um anjo do Senhor em sonhos, que ele disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Agora, quem gerou o filho? É a terceira pessoa? Por isso Jesus só tinha um diálogo. O Pai, porque o Pai que está em mim. Eu e o Pai, São João 10,30, somos um. São João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se você não pode crer, né? Crê nas obras então. As obras que eu faço, não sou eu quem as faço, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Aí você vai a Efésios 4. Efésios 4 fala sobre a unidade do Espírito. Certo? A unidade do Espírito, o que é? Qual é? É um corpo. Esse corpo chama-se Jesus. Romanos 9,5 diz que segundo a carne ele é o Filho de Deus, mas, reticência, segundo o Espírito ele é Deus bendito e eternamente. É Romanos 9,5. Agora, Jesus tem um Pai? Tem. Quem é o Pai? É o Espírito Santo. Por isso que ele não falou, ele nunca falou de uma terceira pessoa, ele nunca falou de uma primeira, ele nunca falou, ele só dizia assim: eu e o Pai somos um. E esse que vocês estão vendo aqui, estão vendo o Pai, é o Pai expresso, o eterno, impessoal, invisível, abstrato, se tornou concreto quando criou aquele templo no qual ele morou, cumprindo-se Malaquias 3, versículo 1, segunda parte. É a Bíblia viva. Nós cremos numa trindade? Cremos. Que trindade nós cremos? Uma trindade de ofícios do mesmo ator. É Deus em morfe. Rei sobre nós, sacerdote por nós, ou conosco, e profeta em nós. Sobre nós, por nós e em nós. O mesmo Deus. Em ofícios. O grande ator deixou de ser aquele Deus ali da rocha, da coluna de fogo lá da sarça, né? Da coluna de fogo que cegou a Saulo, o Saulo de Tarso no caminho de Damasco. O mesmo Jesus, né? Ele é aquela expressão que foi conhecida como Elohim, El Shaddai, né? Adonai, foi Javé ou Jeová, como eles falam, né? E aí veio vindo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ora, esse é ele. Quem é esse menino que nasceu? Jesus. Quem é esse menino que se nos deu? Jesus. O principado sobre seus ombros, está sobre seus ombros. Ele era o quê? O príncipe da paz. O principado estava sobre seus ombros. E o seu nome veio. Né? Agora, conhecer um nome que é sobre todo nome, foi só ele quem deu a conhecer. Amém. E ele disse, né, eu fiz, né, que os homens conhecessem o teu nome. Manifestei o teu nome aos homens. Javé, Jesus quer dizer Jeová Salvador. Aí eu posso continuar na sequência de Mateus 1 a partir do 18, quando eu parei lá, Maria recebeu, então José despertando do sono, recebeu a Maria, sua mulher, porém não a conheceu, ou não teve um ato com ela, até que deu à luz seu filho primogênito, a quem pôs por nome Jesus. Aí a Bíblia segue no versículo 24, dizendo, tudo isso se cumpriu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de quê? Emanuel, que significa o quê? Não a segunda pessoa. Jesus nunca disse em lugar nenhum da Bíblia que ele era o segundo, mas que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Aí você vai, Apocalipse 1:8, Apocalipse 1:17, e você vai seguindo as Escrituras. Gente, é tão fácil, é tão nítido, é tão claro. Um corpo e um espírito formam uma pessoa. Vamos à leitura? Lucas 19, do 1 ao 6, onde está escrito, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Que cada um de nós também possamos fazer o mesmo hoje. Senhor Jesus, lhes abençoe. Ixi, nós ainda temos tempo demais, viu? Nós vamos ler muito. Tá? Parágrafo, quem se lembra? 89, vamos repeti-lo. E notamos que, mensagem Zaqueu, o homem de negócios, 23 de janeiro, ou 21 de janeiro de 1963, Tucson, Arizona, Estados Unidos da América. E notamos que quando ele estava se preparando, ele precisava passar por Samaria, porque Israel tinha ouvido a mensagem e ele estava vindo agora para as 3 raças. Que raças? Judeus, gentios e samaritanos. Presta atenção. Quando se trata de raça, você, para poder ser mais bem entendido e visão de maneira mais clara, judeus são os descendentes de Sem, primogênito
de Noé. Os samaritanos são os descendentes do seu segundo filho, Jafé, né? Os jafelitas. E Cã, o terceiro filho, que são os gentios, que somos nós. Então, ele estava vindo agora para as três raças, os judeus, gentios e samaritanos. O povo de... Eu fiz uma inversãozinha de nome. Sem, Jafé e Cã. Aí está escrito cão. Ou não? Com C-A-O-T-I-O. Certo? É C-A-N. Na minha visão. Certo? E o Evangelho deve ser apresentado a eles, as três nações. Nasceu em Atos 2, para os semitas, os judeus, a igreja de Jerusalém não consta nas 7 eras. Muito embora a igreja de Jerusalém seja noiva, fazem parte da noiva, porque a noiva seria composta de todas as nações da terra. Então, aquela igreja ali foi quando Deus veio aos semitas, a primeira geração, a primeira nação que repovoou a terra depois do dilúvio. Então veio em Atos 2 para os semitas, judeus. Em Atos 8,16 foi aos jafelitas, segundo filho de Noé. E em Atos 10 foi a casa de Cã, Cornélio, gentio. Deus veio e abriu a porta do Calvário, do novo pacto, para todas as nações. Porém, em específico, ele tem 7 eras para tratar conosco, que é um parêntese aberto entre a primeira metade e a última metade das 70 semanas, certo? A primeira metade da 70ª e a última metade da 70ª. Quando Jesus morreu, ele morreu no meio da 70ª semana. 3 anos e meio se cumpriram, faltando 3 anos e meio. Aí eu teria o resto da escola para poder discorrer a Escritura para você. Eu sairia disso, iria a Apocalipse 11, para mostrar para você que as duas testemunhas vêm para cumprir exatamente 42 meses, 1260 dias. Aí você faz, né? 42 meses corresponde a quantos anos? 3 anos e meio, 12, 24, 36, mais 6 meses são 42. 1260 dias. Aí você diz assim, mas aí agora já destona. Mas aqui está falando de calendário hebraico. O calendário hebraico, todos os meses são de 30 dias. Como é que é? 3 anos dá 1260 dias, 3 anos e meio. Se você multiplica 360, é só 360 dias. Você está entendendo? O ano hebraico, 360. O nosso é 365 dias e 6 horas. Fazendo um ano bissexto de 4 em 4 anos.
que é o fevereiro com 29. Nós temos meses de 28, 29, 30, 31. Por quê? Quem o fez? Foi Roma. Ela tinha que mudar as estações e os tempos. Então, o evangelho deve ser apresentado a eles. E ele veio à cidade chamada Sicar, e ali, assentado sobre o poço, e enviou seus discípulos para a cidade para conseguir comida. Uma pequena mulher saiu, nós a chamaríamos hoje, bem, talvez a luz vermelha. Aqui ninguém sabe mais o que é luz vermelha. Você sabe? Você ainda sabe? Ah, então, você ainda é bem velho, então. Né? Eu, por exemplo, não sei disso, nunca fiz isso. Viu? Hoje o mundo está todo vermelho hoje. Está difícil, com raríssimas exceções. Viu? Então o profeta disse aqui, talvez a luz vermelha, alguma palavra imprópria. Você sabe o que eu quero dizer. E então ela viu Jesus. Quero dizer, ela nunca viu Jesus assentado, apenas um homem judeu comum, encostado contra a parede do pequeno poço, no fim da rua, onde a cidade vem buscar sua água. Este pequeno companheiro assentado ali, despercebido, ela veio talvez por volta das 11 horas do dia para pegar a água da família para o dia. E ela abaixou o balde para pegá-lo e antes que pudesse, né, dar corda no balde, ouviu alguém dizer, dá-me de beber. Ela olhou e viu que era um judeu. E ela pode ter dito algo assim, Senhor, não é costume o Senhor dizer uma coisa dessas. Eu sou uma samaritana, tu és um judeu, e não temos reticência. Eu abro um parênteses e coloco, nenhum contato entre nós. Não é? Há uma segregação aqui. Nós não temos esse tipo de relacionamento um com o outro. E ele começou a falar. O sermão continuou sobre se ela adorava em Jerusalém. Ele disse, nós judeus sabemos o que adoramos, pois a salvação vem dos judeus. E o sermão continuou por um tempo, e depois de algum tempo ele disse a ela, vai chamar teu marido e venha cá. Ela disse, não tenho marido. E Jesus, né, então, disse, disseste bem, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Agora veja, eles não tiveram um profeta por 400 anos, desde Malaquias. Disse, percebo que tu és um profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Esse seria o sinal de um profeta. Quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. Olha, irmãos, preste atenção. Ora, eu te pergunto, Anás e Caifás tinham a Torá de cor. O que é a Torá? É o livro, né, dos judeus, é a Bíblia judaica, que não tem nela lá um Novo Testamento.
é só, né, a lei, a Torá. Eles conheciam-na de cor. Jesus os louvou por aquilo. Ele disse, examinais. Ele não estava ordenando, dizendo, examinai as Escrituras. Não era isso. Ele disse que eles faziam. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Então, irmãos, aquela mulher, naquela situação, naquela condição, sabia muito mais acerca de profeta do que o sacerdote lá do templo. Ora, eles não podiam crer em João, não podiam crer em Jesus. Por quê? Eles eram do contra. Hay governo, soy contra. Que isto não soe como sacrilégio, porque foi falado por um dos maiores assassinos que o mundo já conheceu também, em especial na América Latina. Esqueça do resto. Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Oh, como aquela luz irrompeu sobre uma pequena mulher naquela condição. Agora, foi diferente com Zaqueu? Foi diferente com Filipe, Natanael? Foi diferente com Pedro? Que repreensão foi para aqueles sacerdotes do templo daquele dia, que ouviram fazer a mesma coisa e o chamaram de quê? Beelzebu, um demônio, espírito imundo fazendo estas obras. Por isso Jesus teve que dizer para eles, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ora, quando é que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo? Quando diziam que ele estava fazendo aquelas obras por Beelzebu. De que eles estavam chamando então o Pai que estava nele? O Espírito Santo que estava nele? Estão entendendo? Irmãos, nós precisamos ter cautela quando nós falamos. É como você vê o mundo pentecostal falando em línguas ali. Interpretar é muito pouco. Lá no meio deles, por exemplo, eu nunca vi uma interpretação. Eu vi entre nós, né? Vocês conhecem, foi eu quem gravei aquela profecia que está cumprida, né? Foi assim, diz o Senhor. Foi eu quem gravei aquela profecia lá, Monjuca falando em línguas, e o pastor Joaquim traduzindo pelo Espírito Santo. Então, o mundo religioso, o mundo pentecostal, tem dons e mais dons. Línguas, interpretações, profecias, curas, libertações. Isso é dado até sem arrependimento. É Romanos 11, 29. É o que a Bíblia está dizendo. Os dons e a vocação são sem arrependimento. Salmo 68, 18. Subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons para os homens. Davi, pelo Espírito, 712 anos antes, 800 anos antes de Cristo, estava falando da ascensão, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons
para os homens. Ora, vá lá em Efésios 4, você vai ver Paulo repetindo tudo isso, mostrando que ele, ele é aquele que subiu ao alto. Aqui, ó, Efésios 4, Escola Bíblica Dominical. Efésios capítulo 4. Gálatas aos Efésios capítulo 4. Prestem atenção. Aqui, ó. Aqui, ó. Um só Deus e Pai de todos, vou ler na partir do 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo estava falando de quem aqui? Estava falando do Salmo 68, 18. Estão entendendo? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, até para os rebeldes, para que Deus habitasse entre eles. Então um homem pode ter todos os dons e não ter o doador. O Espírito Santo é o doador e administrador desses 9 dons. Leia 1 Coríntios 12 e 13 e você vai ver. Olha, irmãos, quando a Escritura não claramente vindicando que seria o Messias. Agora, Rebeca tinha visto tudo isso e ela estava ansiosa para que seu marido pudesse uma vez chegar onde Jesus de Nazaré estava. E ela descobriu que ele deveria estar em Jericó, sua cidade, naquele dia. E ela começou a orar por ele. Espero que haja muitas Rebecas aqui esta noite, eu digo nesta manhã, que você ore por seu marido, que você ore por sua esposa, que em algum momento Jesus passará pelo caminho deles. Você crê? Apenas ore. Ah, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, e parece-me que está cada vez pior, cada vez pior. Olha, irmãos, preste atenção. Às vezes, o cada vez pior é a permissão para aquela pessoa ser sacudida. Estão entendendo? Ninguém vai se achar perdido se ele nunca teve a experiência do pecado. Entenderam? Quando eu vejo uma criança, um rapazinho vindo pedir o batismo, eu fico pensando, meu Deus, será que ele vai manter-se incontaminado, como ele vem, como ele está chegando aqui agora? E já fico pensando, gente, como é que o homem vai ter a experiência do salvo sem se sentir um perdido? E quando é que um homem se sente um perdido? É quando ele vive a experiência maligna do pecado. É triste, mas aqui está a prova. Quantas damas existiam ali em Jerusalém, pessoas de primeiríssima, que nunca tinham tido um ato fora do casamento.
E Jesus não foi a nenhuma delas. Os sãos não precisam de médico. Então, tinha alguma coisa boa nelas. Estão entendendo? Jesus foi ali. Por quê? Porque exatamente aquela que tinha a experiência da perdição. Ela conhecia, sua alma se angustiava por aquilo, e ela estava a examinar. Ela estava plenamente inteirada acerca dos sinais que o Messias faria quando viesse. Amém. E o sacerdote não estava. Por quê? Porque a tradição o cegava. Espero que haja muitas Rebecas aqui esta noite, que você ore por seu marido, que em algum momento Jesus passará pelo caminho deles. E ela havia orado a noite toda, como faríamos em uma encenação. E você sabe, quando alguém vai orar por você, em sinceridade, você não descansa, você sabe, há algo acontecendo. E então, pela manhã, digamos, Zaqueu tinha o hábito de se levantar um pouco tarde, porque talvez, digamos, ele tinha um restaurante. Isso aqui são inferências. Ele tinha, quem sabe, um restaurante, certo? Tinha um outro negócio, uma criação de vacas, de ovelhas. Ele era rico. A Bíblia está dizendo que ele era rico. E não era pouca coisa não, porque quando ele encontrou com Jesus, que Jesus pôs o pé dentro da casa dele, ele já estava debuiando. O que ele ia fazer? Eu sou um ladrão, eu roubei. Eu roubei, eu pilhei, eu tomei, mas eu vou devolver quadruplicadamente. Amém. Roubei um, vou devolver 4. Que satisfação Jesus sentiu. Hoje houve salvação nesta casa. Os fariseus lá fora estavam, olha lá onde ele está, olha lá com quem ele está. Ele só anda com esse tipo de gente. Aquela mulher de 5 maridos, aquela prostituta que foi pega lá e ia ser apedrejada, mas ele não deixou, aí foi ele que não deixou. Hein? Aí foi ele que não deixou, né? Mas ele não deixou. Quebrou a lei de Moisés, porque Moisés disse que ela tinha que ser apedrejada. Jesus simplesmente liberou eles. Quem dentre vós se achar sem pecado, atire a primeira pedra. E eu ainda posso dizer para você, muitos abaixaram para pegar a pedra. Quando abaixaram, Jesus fitou o olho nele. Ele sabia que Jesus podia dizer para ele onde ele havia estado na noite anterior, no dia anterior, quando ele tinha pegado lá, ali e acolá. Jesus podia fazer isso. Teve deles que a pedra caiu no dedão do pé. Pois é, e eles caíram fora. Jesus ficou só com ela. Olha, mulher, cadê aqueles teus acusadores? Se foram. E não te condenaram? Não, não me condenaram. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E então, pela manhã, digamos, Zaqueu tinha o hábito de se levantar um pouco tarde, porque talvez, digamos, ele tinha um restaurante e ele deixou o seu gerente ou algo assim cuidar desse negócio.
Mas naquela manhã ele se levantou bem cedo, arrumou-se muito bem e vestiu suas melhores roupas. E Rebeca, depois de orar durante a noite e ver que ele estava muito inquieto, e ouça, Rebeca, quando você vê seu Zaqueu ficando meio inquieto, apenas lembre-se, Deus está respondendo sua oração. Entenda. Gente, nós somos apressadíssimos. Nós oramos, daqui 5 minutos, nós queremos que Deus responda na hora. Se Deus não responder, não, ele não está nem aí, não se lembra nem de mim. Meu Deus, me ajuda. Deus está respondendo sua oração, entenda. É assim que acontece. Quando você vê-lo agindo assim, sem lhe dar uma palavra agradável, apenas lembre-se, fique firme. Não demorará muito até que Deus cruze o caminho dele dessa maneira. Ele ficou realmente inquieto. Quando ele se levantou, colocou suas melhores roupas, e posso ver Rebeca se virar e dizer: Zaqueu, você acordou muito cedo esta manhã, meu querido? Ah, sim, eu só, sabe, eu só pensei em sair para tomar um pouco de ar fresco. Sempre tem a mentirinha do gasto, né? Olhe para dentro de você. Mas estava em sua mente. Eu não consigo tirar aquele camarada da minha mente. Aquele camarada era bom, viu? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer o portão por onde ele passa, e quando ele entrar por aquele portão, eu vou lhe dizer poucas e boas por ter feito minha esposa ir lá, nessas reuniões, e continuar fazendo isso. Vou dizer a ele o que penso sobre ele. Sabe, normalmente as pessoas constroem esse tipo de complexo, sabe, só de ouvir alguma coisa. Então ele se arrumou todo, desceu as escadas, olhou para cima, para a casa, e viu se havia alguém olhando, e parecia que ninguém estava olhando. Mas Rebeca estava olhando pela fresta da janela, vendo o que ele fazia, e em vez de virar para o seu restaurante, ele desceu para a rua chamada direita. Sabe, você normalmente encontra Jesus na rua chamada direita. Olha o tema aí, ó. Isso é correto, seja direito, correto, em seu negócio. Aí sim, eu colocaria aqui não uma exclamação, mas uma reticência. Porque aí você pode ir em frente, né? Cadê, pai? Isso é correto, seja direito, correto em seu negócio, reticência. Se quer encontrá-lo, seja honesto, seja sincero, seja honesto com Deus e com os homens. Se eu abrisse aqui um parênteses, eu ia entrar em detalhes que muita gente ia fazer careta. Porque ser fiel com Deus e com os homens
abrange tudo em todos. Aí você analise, pense. Seja honesto com Deus e com os homens, seja honesto com o próximo. Então ele desceu pela rua, porque ele sabia que ele deveria entrar por esse certo portão. Ele havia demorado um pouco naquela manhã, porque 2 cegos precisaram de cura, como as Escrituras nos dizem. E ele os curou. E quando ele desceu ao portão, onde Jesus deveria entrar, você sabe, a Bíblia diz, ele era meio baixo, né, em estatura, e quando ele chegou lá, algumas daquelas grandes pessoas estavam ali de pé, e ele não conseguiu nem mesmo um lugar para se levantar para vê-lo. Eles estavam pendurados nas paredes e em todos os lugares. Você sabe, há algo sobre isso que, quando Jesus vem, sempre atrai a atenção de alguma forma. Eles estavam lá, prontos para cantar Hosana, Hosana. E ele disse, agora eu nunca serei notado aqui. Zaqueu, ninguém vai me ver aqui, ninguém vai saber que eu estive na reunião dele, eu vou só dar uma espionada, dar uma curiada e pronto, não? E eu não poderei notá-lo, porque ele andará talvez no meio da rua com um guarda-costas, e eu não poderei ver esse companheiro. Mas não acredito que ele seja um profeta, porque me ensinaram que os dias da profecia, os dias dos milagres já passaram. Você sabe, os tempos não mudaram muito desde então. Você entendeu o que o profeta quis dizer aqui? Os mesmos espíritos que operaram lá estão aqui. Desde então, é desde aquele dia que Jesus esteve aqui, estava aqui, né? Lá, falando com Zaqueu. Não mudou nada. Os espíritos que estavam ao redor ali, atuando ali, estão aqui ao redor, atuando aqui também. Nós é que precisamos nos precaver para não sermos atingidos por ele. Se Deus alguma vez foi Deus, ele ainda é Deus. Você crê? Se ele não é, então ele nunca foi Deus. Você não pode simplesmente dizer que ele é Deus uma vez, a não ser Deus na próxima. Ele não envelhece, ele não pode mudar de ideia, ele tem que ficar com suas decisões. Portanto, você pode ter certeza de que o que ele disse, ele fará. Isso é o que eu estou querendo dizer. Viu? Abraão creu em Deus, chamou as coisas que eram contrárias como se não fossem. As coisas que pareciam reais, o que seus olhos podiam ver, mas era contrário à palavra de Deus, e ele nem sequer olhou para elas. Notou que houve um cortezinho por aí? Essas reticências mudam o assunto? Então, é por isso, né? Ele as chamou como elas não fossem, como se elas não fossem. Ele creu em Deus, ele não cedeu um único dia, durante toda a vida, 25 anos antes mesmo de Isaac nascer, e ele ficou mais forte o tempo todo. Nós hoje afirmamos ser, pela graça, pela misericórdia e adoção por Cristo, que nos tornamos a semente de Abraão.
E não conseguimos confiar em Deus durante 24 horas. Pense, Abraão esperou contra a razão 25 anos. O profeta está dizendo, e nós não damos conta de, às vezes, aguardar um fator 24 horas. Se ele não me responder agora, também não precisa mais não. Hã? Não precisa? Veja, e não conseguimos confiar em Deus durante 24 horas, mas a verdadeira semente de Abraão se apega à palavra de Deus e nada vai afastá-la dela. Afastá-la ou afastá-lo, tanto faz, viu? Falando com ambos. Deus disse a Abraão, quando ele tinha 75 anos, e Sara tinha 65, que eles teriam um bebê. Ora, eles foram e pegaram todos os alfinetes e móvel, né, de berço, acho que é mobília, né? Móvel, né? Imóvel de berço, é aquela. E se prepararam para isso mesmo. Não havia nada que os detivesse, eles sabiam disso. Os primeiros 28 dias se passaram, ele disse, como você está se sentindo, Sara? Nada diferente. Glória a Deus, nós vamos tê-lo de qualquer maneira. Como você sabe, a mulher sempre tem uma incrédulazinha ali, né? Como é que você sabe disso? Deus disse assim, isso é tudo. No mês seguinte, como você sente, não há diferença. Bem, é um milagre maior ainda. Está com 2 meses de atraso, vê? 25 anos. Como você está se sentindo, Sara? Nada diferente, glória a Deus. Eu acho que ela podia dizer assim, eu estou toda diferente, viu? Antigamente, eu era bonitinha. Agora, olha como é que eu estou. Deu uma sacudida nos braços, assim, ó, as asinhas estavam voando, assim, para lá, para cá. Você que é jovem, né, forte, não, eu não. Não? Olha lá naquela velha mãe desbotada, lá na beira do fogão ainda até hoje, né? Você vai ficar do jeitinho dela ou pior, porque ela ainda foi de uma geração de primeira. Hoje é frango de granja e mais nada. Tem uns caboclos que moram lá no mato, lá no sítio, lá na roça, mas só come frango de granja. Se matar um caipira, ele não come, que cheira forte demais. Cheira forte demais. Você é um deles, não é? Ô irmão, irmã, meu Deus, esse relógio eu vou dar um tiro nele. Bem, é um milagre maior ainda, está com 2 meses de atraso, vê 25 anos. Como você está sentindo, Sara? Nada diferente, glória a Deus. Nós o teremos de qualquer maneira, Deus disse assim. E então nós chamamos a semente de Abraão. O que Deus diz? Deus é capaz de realizar, de fazer o que Ele disse que faria. Eu não posso manter minha palavra o tempo todo. Você também não pode, mas Ele tem que manter para ser Deus. Aleluia. E glória. Assim descobrimos que este homem não creu naquilo. Este pequeno comerciante da cidade de Jericó, ele tinha um ótimo negócio. Ele achava que estava indo bem, ele tinha
o favor dos sacerdotes e da sinagoga, ele tinha o favor das igrejas e dos kiwanis, né? O kiwanis, não sei. Expressão indígena que significa negócios. Certo? E muitas das organizações daquele dia, como diríamos, ainda assim, isto não significa Deus. Prosperidade nunca significa Deus. Nunca, às vezes, é o contrário. Irmãos, presta atenção. Tudo que alguém consegue ali, você vê aquele homem consegue, acumula milhões e milhões, bilhões de dólares. Acumula aquilo ali. Mas, preste atenção, quanto mais ele consegue aquilo ali, mais ateu, independente de Deus, ele se torna. Eu posso me lembrar, né, do irmão Branham falando sobre o Rockefeller, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele contraiu um câncer no estômago e, enquanto o câncer comia o seu estômago, ele tinha no banco lá milhões e milhões e milhões de dólares. Bilhões e bilhões de dólares. Ele dizia: eu daria tudo o que eu tenho se eu pudesse comer um prato de salada de repolho. É o que o profeta irmão Manda está falando aqui, ó. Está falando que às vezes o dinheiro é prejudicial a você. Prosperidade. E quando você vê aquele o ímpio prosperando ali no seu caminho, diga: Deus continue abençoando ele. É a bênção que ele quer, é essa. A minha é maior. Lembre-se disso. Você tem que ter isso dentro de você. Deus disse, quando você estava no campo, disse a Israel, seu próprio sangue. Então ele estava disposto a servi-lo, mas quando obteve o suficiente, ele pensou que era reticência. Eu abro um barril e coloco, autossuficiente. Né? Pensou que era autossuficiente. Então não quis mais nada com ele, virou as costas para ele. Isaías obteve esse exemplo do rei Uzias, porque Uzias era um grande homem enquanto se mantivesse humilde diante de Deus. Ele nunca se envolveu com política, ele ficou com Deus e Deus o abençoou. Seu reino era próximo ao de Salomão, mas quando ele ficou egocêntrico, achou que podia até ministrar no templo. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ficou leproso. Esse é o problema com as pessoas hoje. Nunca deixe isso acontecer com essa organização de homens de negócios. Ou irão para o pó como o resto deles. Sempre que um povo chega a um lugar onde a prosperidade começa a cegar seus olhos da palavra de Deus, estão acabados. Uzias era um grande homem, mas ele tentou tomar o lugar de um pregador um dia para entrar e queimar incenso. E o sumo sacerdote, com muitos outros sacerdotes, veio lhe dizer: você não deveria fazer isso, você não tem competência. Logo para mim, você vem falar isso? Nós vamos falar aqui, parágrafo 121.
Deus nos ajude. Tem tanta coisa boa da gente mastigar, da gente dar uma mexida nele, né? Não vou mexer com isso aí, não. Essas perguntas aqui, se não foram respondidas, não vão ser mais. Cadê? Hã? Fugiu? Foi embora? Emborrou? Hein? Cadê ele? Ah, está aqui. Foi respondido já? Hein? Tu não te atipa não, viu? Deus abençoe a cada um de nós. Você está feliz? Nós vamos então logo mais às 17 horas, todos vamos estar aqui. Ok? Hoje nós vamos terminar ainda mais cedo, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Deus te abençoe. Se você tem um pedido, levante uma de suas mãos. Nós vamos estar sobre aquela oração ungida de o fundo clama o fundo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com um avivamento.